Oi, tudo bem? Hoje é dia de mais um vídeo aqui no canal, continuando a nossa retrospectiva de 2019. Hoje temos um vídeo que já é tradição aqui no canal. Vou falar sobre os livros que eu li nesse ano. Se você quiser saber quais são, continua assistindo. Chegou agora no canal, não perde tempo, clica lá no botão para se inscrever e já aproveita e clica no sininho também para ativar as notificações. Lembra também de deixar aquele like, aquele joinha nesse vídeo para ajudar na divulgação. E comenta pra mim quais foram os livros que você leu neste ano, qual foi o livro que você mais gostou de ler nesse ano. Ou se você não gostou, né, se você não gosta de ler livros, uma coisa que você gostou muito de fazer nesse ano, deixa seu comentário que é super importante. E vamos lá, vamos começar. Preciso começar dizendo, gente, que, enfim, eu acho que eu deveria ter lido mais esse ano, eu acho que eu li pouco. Mas foi um ano onde eu me dediquei a ver mais séries, foi um ano de muitas mudanças, que vocês já sabem, estão rolando alguns vídeos explicando tudo isso pra vocês. Mas mesmo assim eu não desapeguei de ler livros, eu só li com mais calma, não li com tanta pressa. Tem muita coisa legal aqui pra gente falar. Até esse momento, gente, eu li 12 livros, mas eu acredito que ainda vão ter pelo menos mais uns 2, então acho que a gente vai chegar perto de 15 livros, se não chegar em 15. Enfim, acho que tá, né, eu tô mantendo a minha média, né, eu sempre gosto de ler mais e tal, mas eu acho que de certa forma ler mais devagar faz a gente curtir mais cada livro, né. O primeiro livro que eu li, gente, vamos começar, foi A Maldição da Casa da Colina. Esse livro, ele inspirou a série A Maldição da Residência Hill, que eu amei essa série. Aí eu pedi de presente de Natal o livro. E eu li ele voltando da minha viagem de fim de ano. E eu tava com uma expectativa muito alta pra esse livro, gente, porque eu tava achando que ia ser na mesma pegada da série. Na verdade, ele se parece mais com o filme A Casa da Colina, bem antigo, acho que é de 99, que eu gostava muito quando eu era adolescente. Mas é legal, assim, sabe? Tem algumas partes que dão um medinho, que eu achei que fosse dar mais medo, mas que é meio sombrio e tal. E pra quem não sabe, gente, eu vou contar um resumo assim bem breve, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Fala sobre um grupo de pessoas que não se conhece, que é convidada pra passar um tempo numa casa bem amaldiçoada. E na verdade quem convida é um professor que quer fazer alguns experimentos, né? Quer, enfim, compartilhar alguns estudos, por isso que ele precisa dessas pessoas nessa casa. E como eu falei pra vocês, eu achei que fosse dar mais medo, eu achei que fosse... Enfim, eu achei que eu fosse curtir mais o livro. Também achei que ele termina muito assim, do nada. Mas é legal, pra quem gosta desses livros mais de terror e tal, é legal. Depois disso fui para O Navio das Noivas, da Jojo Moyes, que também, acho que eu ganhei esse livro tem uns 3 anos já. Mas aí eu deixava ele encostado, porque apareciam outros livros da Jojo pra eu ler. A Jojo, pra quem não sabe, é a mesma autora de Como Eu Era Antes de Você. E é legal, é um livro mais diferente dela, eu acho, porque tem muita questão histórica, mas ele acompanha 4 mulheres completamente diferentes e elas se encontram numa cabine, né, elas ficam todas juntas numa cabine de um navio, porque todas elas são casadas com oficiais da Inglaterra durante a Segunda Guerra. E elas recebem o direito de ir da Austrália, se eu não estou enganada, até a Inglaterra, pra ficar do lado da família, né, desses maridos. Então elas recebem o direito de ficar com eles. E isso de fato existia, né, existiu. Então as personagens, elas são fictícias, elas não existem, mas foi inspirado nessa história que realmente existiu, né, das mulheres, enfim, poderem ir, ficar com seus maridos e fazerem essa longa travessia sozinhas. Então, fala muito sobre empoderamento, sobre a força, né, que as mulheres são muito melhores quando elas estão unidas, né, muito mais fortes. Então fala muito sobre isso. E ele prende, assim, como todo livro da Jojo, ele prende, não sei se é o melhor, mas é bacana de ler, é bacana porque ele tem mais a parte histórica e de costumes, mas ao mesmo tempo ele é muito atual porque ele continua falando muito sobre empoderamento, então foi um livro legal de ler. Depois disso fui para 3 semanas com meu irmão, do Nicholas Sparks. Tava aqui encostado também há muito tempo esse livro, aí falei, não quero comprar mais livros, então deixa eu pegar pra ler. Foi uma grande surpresa, gente, porque eu não sabia que o livro é sobre a vida do Nicholas Sparks, que é um escritor que eu gosto muito, que escreveu Querido John,
Um Amor para Recordar. Então Um Diário de uma Paixão, vários livros que viraram filmes muito famosos. E eu não fazia ideia de que a vida dele foi tão pesada e tão triste do jeito que foi. Então foi um livro que eu devorei, eu amei ler. Porque a vida dele realmente dá um livro e a gente realmente entende por que ele curte fazer umas histórias tristes. Porque ele cresceu em volta de uma história muito triste. Então é muito legal porque ele vai mesclando isso com uma viagem, de fato, que ele fez com o irmão dele, de 3 semanas ao redor do mundo, né? Eles deram a volta no mundo em 3 semanas e ele coloca fotos. Então, enquanto ele vai contando essa história da viagem, que eu adoro ler coisas de viagem, ele vai contando sobre a vida dele. Então, acaba que você tem 2 histórias no mesmo livro. Então, foi uma baita surpresa, gente. Eu amei ler esse livro. E indico muito, assim, pra quem acompanha, pra quem gosta dos livros do Nicholas, eu acho que vale muito, muito, muito a pena ler esse livro. Mas prepara um lencinho, tá? Porque é bem pesado. Aí depois disso eu fui para um best-seller pra chamar de meu, da Marian Keyes. Era o único livro, o último livro que faltava pra eu ler todos os livros que ela lançou. E, nossa, tava quase 10 anos, não, tava 10 anos encostado esse livro aqui também. Aí eu falei, preciso ler, gente, pra ficar em dia com a mulher, né, ler tudo que ela lança. E eu achei bem legal, gente, é bem o jeito mais antigo dela de escrever, né. Então, são 3 mulheres, cada uma é envolvida de um jeito. Então, uma delas, ela é editora ela trabalha numa editora, na verdade, negociando novos títulos, ela é uma agente literária. Então, negociando com editoras para publicar, né, novos autores. E aí ela tá envolvida lá numa história também. Aí, além disso, a gente tem uma mulher que ela trabalha com eventos, que é doidinha, gente, doidinha, mas é a mais legal do livro. E ela ainda sofre pelo ex dela, que acabou casando com uma grande amiga que ela tinha. Essa amiga, por sinal, é uma escritora. E ela trabalha com essa agente literária. Então as 3 estão interligadas. E acontece de tudo, gente. Muito louco, assim. Mas é muito voltado pra essa questão de escrever livros e tal. Então, pra quem gosta da Marian Keyes, é bem legal. Eu gostei de ler esse livro. Aqui eu dei 5 estrelas, então acho que foi, tipo, tá ali entre os que eu mais gostei de ler. Depois disso fui para Eu Estive Aqui, da Gayle Forman. Decidi ler esse livro porque ele também estava encostado aqui há um tempão. A Gayle Forman escreveu aquele livro que virou filme, Se Eu Ficar, que eu curti bastante. Então depois disso eu comecei a ler alguns livros dela. Só que ele é muito pesado, gente. Eu achei ele meio desnecessário. Esse livro, sabe? Porque ele é muito pesado. Ele fala sobre uma menina que perde a melhor amiga dela pro suicídio. Então a melhor amiga dela se mata. E aí ela quer saber o que aconteceu. Ela resolve que ela, adolescente, vai investigar o que aconteceu. Que ela tem capacidade tem, mas assim, ela é uma adolescente, sabe? Tipo, conta com um adulto pra te ajudar. Mas ele é muito pesado, assim, ele não tem uma válvula de escape. O tempo todo ele é muito pesado. E não sei, assim, a protagonista, até esqueci o nome dela, mas ela não me conquistou, sabe? Não me prendeu, eu não torci por ela, assim, pode dizer. Então foi um livro que, ok, eu li e tal, mas não ficou guardado de uma maneira legal, sabe? Então eu dei aqui 3 estrelas, que tá bom, né? Mas enfim, foi um livro que eu passei. Aí depois disso, gente, eu comecei a ler a série das 7 Irmãs, que minha amiga me indicou, ela falou que eu ia gostar muito. E vocês já devem ter visto, gente, em livraria, que é a Irmã da Tempestade, a Irmã da Sombra, a Irmã do não sei o quê. Falei, vou começar a ler essa série. E aí o primeiro livro é da Maia, né? Cada livro é sobre uma irmã e todas elas, enfim, recebem nomes que são inspirados numa constelação. Vivem em um lugar lindíssimo, né? Foram criadas num lugar lindíssimo na Suíça. E todas elas se reúnem quando o pai adotivo delas morre. E aí ele dá pistas pra cada uma ir atrás da família verdadeira. Então nesse primeiro livro a gente acompanha a história da Maia. A história dela tá aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E esses livros são muito legais porque eles acompanham a pessoa, a irmã, mas aí acompanham meio que a versão dela no passado. Então a gente volta, né? Ficou intercalando essas 2 histórias. E esse primeiro livro acompanha a história de uma menina brasileira, a Isabela, que, enfim, ela tem ali algumas aventuras amorosas durante o período de construção do Cristo Redentor.
Então a gente acaba conhecendo um pouquinho da história, né, do Brasil, enfim, do Rio. E eu, como filha de carioca, eu achei super legal. Então eu tô viciada nessa série, mas eu não fico lendo todos em seguida pra poder curtir bem essa série. Depois disso, gente, eu fui para Não Conte a Ninguém, do Harlan Coben. Eu, enfim, via muita gente falar dos livros do Harlan Coben, mas eu ficava adiando. Aí eu falei, quero comprar, quero ler, quero saber como é que é. Tem uma amiga que pira nos livros dele e são bem legais, mas eles são mais de mistério, mais de suspense. Então é uma pegada mais diferente do que eu costumo ler, mas que eu tô gostando bastante. E Não Conte a Ninguém é o livro mais famoso dele. Fala sobre um médico que ele perdeu a mulher dele, assim, de um jeito muito triste, e do nada eles foram atacados enquanto eles estavam nadando num rio. E aí passam-se alguns anos e essa história meio que volta à tona, ele nunca superou. E aí ele decide saber o que aconteceu. E é bem legal, mas tem muitas reviravoltas na história, sabe? Então nem quero contar muito pra vocês pra não, enfim, não estragar. Mas, gente, eu esqueci de falar que tem resenha de todos os livros, de todos esses daqui, pelo menos tem, os que não tiverem ainda vão sair. Eu vou deixar a playlist aparecendo pra vocês, já deve ter aparecido, e vou deixar aqui embaixo também as resenhas de cada um desses livros. Daí, gente, depois disso, eu li As Filhas da Noiva, que eu também queria ler há muito tempo, que é bem bonitinho, gente. Esse livro é bem fofo, ele daria super uma série, eu consigo ver uma série. Nem que seja uma minissérie, mas eu consigo ver. E muito legal, acompanha a história de 3 irmãs que estão envolvidas no momento em que a mãe delas vai se casar novamente, depois de muitos anos. E cada uma dessas irmãs é diferente. Então a mais velha tá ali no momento de divórcio e, enfim, tentando ter uma relação legal com o ex-marido. A do meio, que ela é a mais bonita, ela já foi pedida em casamento várias vezes e agora ela é pedida em casamento de novo, só que ela não quer, ela não gosta do boy, mas ela não quer dizer não pra ele. E a mais nova, que é a mais legal, que é a Courtney, ela, enfim, ela esconde muita coisa da família e ela tem uma grande novidade pra contar pra família, mas ela não quer contar, e, enfim, várias tretas. Ela encontra um boy também muito legal e consigo ver isso super numa série, não sei porque que ainda não virou. Mas esse livro foi um livro que eu gostei bastante de ler. Aí depois disso eu fui para Um Dia em Dezembro, que super me surpreendeu, gente. Esse livro é muito lindo. Também estava aqui há um tempão encostado. E ele fala sobre um casal, né? Enfim, fala sobre uma menina que encontra um cara lindo no ônibus. Ela tá dentro do ônibus, ele tá fora, no ponto. E eles se apaixonam perdidamente ali, um pelo outro. E ela passa anos pensando nesse cara, ela passa assim um ano pensando nesse cara, até que um dia ela fala, não vou encontrar o cara, então tudo bem, deixa pra lá. E ela tem uma amiga muito legal, que é a Sarah, e ela fala pra ele, passa um ano mais ou menos disso, ela fala pra ela, eu vou te apresentar o meu novo namorado, que eu estou apaixonada por ele é maravilhoso. E o namorado em questão da Sarah, a melhor amiga dela, é o cara do ônibus. E aí a gente acompanha essa história por 10 anos. Então é muito legal, a gente vai vendo a evolução dos personagens. Eu adoro o livro assim. E, gente, eu acho ele muito vida real. Eu acho ele extremamente vida real, sabe? Assim, de encontros, desencontros. Então foi um livro que eu amei ler. Amei. Coloquei aqui 5 estrelas, então eu achei sensacional esse livro, gente, tem que ler. Depois disso fui pra Irmã da Tempestade, que foi o segundo livro dessa série das 7 irmãs, que eu gostei mais do que o primeiro. Bem legal, fala sobre a Ellie. E a história dela no passado está na Noruega, então é bem legal, tem muita coisa pra quem gosta de velejar, tem essa coisa da praia, mas tem também coisa de história, muita coisa de teatro, pra quem gosta de canto, enfim, realmente de orquestra, de teatro. Então eu achei bem legal esse livro da Ellie, gostei mais do que o da Maia. E aí depois disso fui para Te Devo Uma, da Sophie Kinsella, que é bonitinho, né, gente? Sophie Kinsella é muito fofo, porque ela é a mesma autora da Becky Bloom, que eu amo, que é a minha personagem preferida do mundo dos livros. E esse livro é bem fofo mesmo. Ele acompanha uma menina, uma mulher, né, gente? Que ela vem de uma família muito doida, mas muito unida, como em todos os livros da Sophie Kinsella. E eles têm um comércio. E, enfim, ela faz um negócio que eu não vou contar o que é, mas ela acaba salvando
o notebook de um cara, de um empresário, e ele vira pra ela e fala, ah, te devo uma. Então eles ficam nessa brincadeirinha do tipo, uma hora ele deve uma coisa pra ela, e depois ela deve uma coisa pra ele. E aí, lógico que eles acabam se apaixonando, mas as coisas não são tão simples assim. Então é bem bonitinho, esse daí vale a pena ler, porque é bem legal, né, gente? Sophie Kinsella aprende muito, então vale muito a pena ler. E atualmente eu estou lendo 6 anos depois, do Harlan Coben também, como eu falei, eu realmente descobri que os livros dele são muito bons. E eu vou contar pra vocês mais sobre esse livro em resenha, que ele é bem legal, mas é na mesma pegada do outro, assim, né? O cara perde o amor da vida dele, mas aí a história volta depois de um tempo e ele resolve investigar o que tá acontecendo e descobre que o buraco é muito mais embaixo, sabe? Mas como eu tô da metade pro fim, eu ainda não sei direito se eu vou gostar, se eu não vou gostar. Então depois eu vou contar pra vocês. E aí, como eu falei, eu acho que vai dar tempo de ler mais uns 2, 3 livros e vou postando as resenhas soltas pra vocês. Mas, gente, eu preciso dizer agora qual foi o livro que eu mais gostei de ler. E o livro que eu mais gostei de ler, gente, eu acabei de decidir. Eu tava em dúvida entre um dia em dezembro e 3 semanas com o meu irmão. Mas pensando em como eu me senti lendo cada um dos livros, eu vou escolher o 3 semanas com o meu irmão, porque é muito lindo. É lindo e é uma biografia, uma autobiografia linda. Então, e ao mesmo tempo tem essa parte de viagem que é muito legal. Então foi um livro que eu realmente me senti muito bem e muito presa nele enquanto eu tava lendo. Então esse foi o livro que eu mais gostei de ler nesse ano. E aí, quero saber agora o que vocês acharam, gente. Vocês gostaram? Deixa pra mim nos comentários, não esquece também de se inscrever e de deixar seu like nesse vídeo. A gente se vê no próximo. Um beijo, até lá, tchau!